boa noite a todos, todas, todes que estiveram com a gente nessa noite, prestigiando e dividindo as emoções com toda a nossa equipe de Luísa Maim. Eu ainda estou aqui. Bom, a gente vai dar início, é uma honra, né, novamente estar aqui para essa conversa, para que a gente possa aprofundar a temática apresentada, para ampliar mais ainda, né, um pouquinho mais as emoções que vocês vivenciaram nesse espetáculo. Então, em nome de toda a nossa equipe, da direção, do elenco, de todos os parceiros, do Cultner, que está aqui com a gente, eu quero saudar a todos vocês nesta noite de hoje e começar, então, a nossa conversa, né? Na verdade, uma conversa, tá? Acerca do espetáculo que vocês assistiram. Essa noite de hoje é muito especial, eu tenho a honra de receber duas pessoas muito especiais, muito caras, que toparam, né, estar fazendo essa conversa com a gente, estar levando para vocês a consideração delas acerca do espetáculo. Então, eu vou apresentar essas pessoas. Primeiramente, eu quero apresentar o Guilherme Diniz. Bom, o Guilherme é uma pessoa que eu conheci na Segunda Black, é um jovem pesquisador, né, das dramaturgias negras, e eu fiquei muito impressionada com a performance do Guilherme, com o seu conhecimento, apesar da sua tão pouca idade, quando da exibição da última edição do Segunda Black. E aí fiz o convite para o Guilherme, ele gentilmente aceitou. Então, eu vou tá fazendo uma colinha aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho de quem é Guilherme Diniz. Bom, o Guilherme é um pesquisador, é ator e é crítico teatral. Licenciado pela UFMG e mestrando em literatura brasileira também pela UFMG. É cofundador da companhia Espaço Preto, pesquisador das teatralidades e dramaturgias negras. Estudou literaturas e dramaturgias africanas de língua portuguesa, bem como análise e crítica do espetáculo na Universidade de Coimbra, pelo programa Abdias do Nascimento, programa do CAPES. O Guilherme também foi coordenador da Cultura APEB, Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra. É um dos produtores e consultores do Prêmio Leda Martins de Artes Cênicas Negras. Atualmente é diretor artístico do Teatro Municipal Geraldina Campos de Azevedo, na cidade de Pará de Minas. Então, Guilherme, uma honra receber você aqui essa noite, e a gente, então, gostaria de deixar o espaço para você saudar o nosso público. Eu agradeço imensamente o carinho, a deferência e a consideração, tá, Cida? E, óbvio, gostaria também de te parabenizar agora, mais uma vez, pelo belíssimo trabalho e saudar com muito carinho todos e todas que nos assistem. Eu tenho certeza que esse vai ser um debate muito produtivo e afetuoso. Então, e a nossa próxima convidada é uma rainha, uma pessoa muito ilustre e majestosa, pela própria figura belíssima como se apresenta, que é a nossa querida Xênia Carlson. A Xênia é uma conhecida, é uma atriz que atualmente mora em Portugal e desenvolve um trabalho belíssimo como psicóloga junto à comunidade negra. Então, para vocês conhecerem um pouquinho de quem é Xênia Carlson, vou também fazer uma colinha aqui. Bom, a Xênia trabalha com psicologia e diversidade. É membro efetivo da Ordem de Psicólogos de Portugal, European Certificate in Psychology. Sorry. Especialista em psicologia clínica pela PUC-Rio, mestranda em estudos africanos na Universidade de Lisboa, fundadora do projeto Papo Preta, Saúde e Bem-Estar da Mulher Negra, e diretora do Departamento de Sororidade e Entreajuda no INMUNE, Instituto da Mulher Negra, em Portugal. Xênia, uma honra imensa estar dividindo com você essa conversa, né? E eu acho que você vai trazer grandes contribuições sobre a Luísa Marim nesse atual contexto para as mulheres negras. Então, com você a palavra para saudar o nosso público. Muito obrigada pela apresentação generosa.
Eu estou muito feliz, muito honrada. Primeiramente, tenho que lhe parabenizar, né, Cida? Você é uma das melhores atrizes do Brasil. Espero que o Brasil reconheça, né? Porque o espetáculo é belíssimo, de uma profundidade, de uma poesia, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que é muito doloroso, porque toca em feridas extremamente profundas, né, que em 500 anos ainda não, né, não conseguimos, né, tapar, sarar, cuidar, né, as feridas são abertas, né, constantemente. Mas parabéns para o elenco, o espetáculo é maravilhoso e desde já desejo muita axé e muito boa sorte aí nessa jornada, nessa caminhada. Obrigado, queridos, muito obrigada. Então, vamos lá, né? Vamos começar, então, o motivo pelo qual vocês estão aqui. A gente quer ouvir vocês, né? Eu acho que os dois podem contribuir muito para que a gente tenha um entendimento maior desse trabalho e que a gente possa também levar para o público presente, né, esse nosso olhar, o olhar de vocês enquanto pessoas específicas na área de cada um. Eu vou colocar uma provocação, né, que vai mediar essa primeira parte da conversa, que é sobre qual seria a importância, no contexto atual que nós estamos vivendo, ou seja, praticamente, né, a gente está vivendo nesse século XXI um processo, né, e um projeto, né, que se iniciou desde a travessia do Atlântico para cá. Então, eu queria saber de vocês qual a importância de trazer a memória da ancestral Luísa Maim para o século XXI, diante das complexidades que a gente vive hoje, que a mulher negra vive hoje, de feminicídio, de apagamento, de tentativa de apagamento da nossa história, da nossa cultura e da nossa juventude negra. Então, seria essa a primeira provocação, né? O que estaria, né? O que moveria a Luísa Maim para continuar ainda aqui no cenário brasileiro, tal qual ele se apresenta? Então, a gente vai começar dando lugar às mulheres, e eu quero começar com a Sheina Carlson. O convite foi muito especial, né? Por quê? Porque, para quem não sabe, né, o Papo Preto é um projeto que ele nasceu nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, a minha atuação enquanto mulher negra e psicóloga, eu devo totalmente às mulheres negras. E a Luísa Maim são elas, hoje, extremamente atualizadas, né? Eu acho que nós, mulheres negras, né, antes até da gente habitar o ventre das nossas mães ancestrais, né, que foram muitos úteros, né, que geraram vidas para que nós possamos estar aqui hoje falando sobre isso e falar, né, não diz que falar é existir absolutamente para o outro, então falar também é ativismo, é ato, é resistência, né? A gente tem um compromisso muito profundo, que é ajudar na libertação do nosso povo, né, dos que parecem com a gente. E é o que a Maísa fazia lá e o que as mulheres negras fazem aqui hoje. Eu sei que houveram conversas anteriores, que você né, recebeu aqui intelectuais, ativistas, pessoas brilhantes, que têm resistido e lutado diariamente, como a Maim, né, fazia naquela época, né, e tanto que é uma referência muito poderosa para a gente, fazer um paralelo com aquela época e hoje, enquanto psicóloga, porque aí eu sempre vou abordar a partir do meu ponto de vista e a partir da minha atuação, me lembra a questão da transmissão psíquica transgeracional, que a gente aborda em psicologia. Né? A gente não pode esquecer que o racismo ele tem uma dimensão que é extremamente profunda e poderosa, que é a dimensão psicológica. O racismo molda mentes, né? Constrói narrativas, identidades, e define lugares sociais, vivências
inclusive sofrimento, né? A transmissão psíquica transgeracional nos ajuda a entender, né, o quanto aquelas narrativas construídas na época da escravidão, né, o projeto colonial, que tinha por tinha muitos intuitos, né? Um deles é destruir a família negra, que a gente sabe que a família é a base, né? Tanto que a Neuza Souza diz, né, em Tornar-se Negro, que a família é o lugar da primeira vivência, onde a gente constrói bases, e inclusive a gente constrói, né, o nosso ego, o nosso ideal de ego, né? Destruir a família negra é algo muito estratégico. E esse projeto colonial, né, que acabou lá, mas reverbera hoje, né, em termos de colonialidade, que é a herança desse projeto colonial, ele está aqui moldando mentes, né, e fazendo as suas repetições. O racismo, ele é metaformo, ele é insistente, ele é sedento e faminto por sangue e por corpo negro. Tá? E ele continua, né, através desse grande projeto, né, que foi atualizado, instrumentalizado, extremamente sofisticado, as tecnologias atuais, e ele continua, né, pulsante, devastando a nossa comunidade, né, retirando da sociedade a vida de jovens negros diariamente. Estamos em contexto de pandemia, a gente sabe que são pessoas negras que têm morrido mais, né? Inclusive, a Jurema falou aqui, né, que os idosos estão morrendo, né? Mas são idosos brancos, porque a gente sabe que os negros não chegam nem na terceira idade, né, por conta desse projeto, né? E aí, quando eu penso em transmissão psíquica transgeracional, né, e a forma como as violências se atualizaram, a gente também não pode esquecer que tem a parte positiva, né? A resistência também se atualizou, né? A resistência enquanto herança. A herança da Luísa Maim está presente na nossa vivência, né? É uma fonte de potência, né, que faz com que a mulher negra todo dia acorde e continua resistindo todos os dias, através do ato, da atuação, né, da luta, da forma como cada um pode, né? Eu, por exemplo, eu levei um tempo, quando eu escolhi a psicologia, eu não entendi, né, o despertar. O despertar, né, ele veio quando eu comecei a trabalhar com as mulheres negras, né? Ali eu entendi a minha função. Ali eu atualizei o meu compromisso enquanto mulher negra, né, esse compromisso ancestral que a gente tem, né, de estar aqui nesse momento lutando da forma que a gente pode. E eu escolhi a psicologia para fazer isso, né? Então, quando eu trabalho todos os dias com mulheres negras, né, nesse meu espaço psicoterapêutico que eu entendo, né, a psicologia, não mais essa tecnologia, né, desenvolvida e criada para cuidar de pessoas brancas, fazer com que pessoas negras hoje precisam entender que a psicologia é um instrumento poderoso, inclusive de combate e enfrentamento contra o racismo, porque o racismo tem a dimensão psicológica e nós precisamos nos libertar, né? A negritude não é algo dado, a negritude ela é construída diariamente, né? E dentro do ambiente, né, do setting psicoterapêutico que a gente chama, né, eu entendo o encontro um quilombo, um lugar de resistência também, né? Então eu escolhi a minha forma, né? Eu escolhi a minha forma de estar honrando esse compromisso. E aí eu termino a minha fala, né, dizendo que sociedades estruturadas pelo racismo impõem algo que é muito doloroso, que é a vivência do trauma coletivo. Quando uma mãe perde um filho, né, quando um dos nossos, né, é vítima de violência,
né? Infelizmente, a dor é coletiva. A gente revive todas essas feridas que a gente não conseguiu sarar, porque a gente não tem tempo, né? O racismo, ele é dinâmico, ele é rápido, não deixa a gente dormir, né? Então, esse trauma coletivo, né, ele também tem que ser combatido de forma coletiva, como diz o Steve Biko. Né? O Steve Biko diz que, já que as opressões e as violências são direcionadas a um grupo, não tem nada mais, né, tem nada mais óbvio do que a gente fazer esse combate coletivamente. Né? Então, acho que a Luísa Maim, novamente, convida as mulheres negras à conscientização, né, de que a gente não pode dormir, mas que também quando a gente diz que os nossos passos vêm de longe, é isso, né? É a força da Maim, né? Hoje aqui, né? Que serve de inspiração, que serve como combustível e força para que a gente possa sobreviver e, de alguma forma, ajudar os nossos a sobreviver também. É isso. Bravíssimo, Xênia Carlson, bravíssimo. Bom, dá vontade de ficar te ouvindo mais, né? Depois a gente vai voltar, que eu quero que você aprofunde mais um pouquinho essa questão da psicologia no amparo a essas mulheres, né? A essas mães, a esse povo preto, para que ele realmente possa se manter de pé, porque para a gente não é dado tempo de descansar, né? A peça termina, a Maim falando isso, a gente não tem esse tempo na nossa vida. Então, assim, muito profunda, suas palavras, como não poderia deixar de ser. Obrigado. E agora, então, a gente vai para o Guilherme. Guilherme, você quer que eu repita o que foi a provocação ou você conseguiu aí já? Segue, claro. Inspiradíssimo pelas palavras da Xênia, que realmente nos fortalecem, né? Afetivamente e intelectualmente. Então, eu penso, Cida, e todos e todas que nos assistem, que a pertinência, a relevância, a significação de Maísa, de Luísa, de fato, se dá, a meu ver, em duas grandes frentes, em dois grandes movimentos. O primeiro deles, eu destacaria, e o espetáculo faz isso muito bem. Então, a Luísa, ela encarna e inspira a força das lideranças negras na construção dos movimentos de resistência, especialmente o protagonismo histórico em termos de organização, de liderança e de gestão da comunidade que as mulheres negras, tanto na diáspora quanto em África, desempenharam. Então, eu acho que Maísa consegue, de uma maneira bastante forte, penetrante, artisticamente e politicamente, simbolizar, inspirar e encarnar gerações históricas de mulheres negras, de lideranças que fazem o povo preto no Brasil resistir, viver, né? São, de fato, sementes que germinam, gestam a vida, não apenas biologicamente, mas gestam a vida histórica, memória, em termos de memória, em termos de organização do povo negro. E hoje, mais do que nunca no nosso tempo contemporâneo, a Luísa tem uma força muito especial, porque nós estamos falando de um tempo em que, no que se refere à política institucional do Brasil, cada vez mais mulheres negras têm disputado os espaços políticos, os espaços institucionalizados nas câmaras, nos senados, tanto as câmaras municipais quanto estaduais, federais. E Luísa foi uma líder. Luísa compreendeu muito bem o momento histórico decisivo em que ela estava inserida e a ação coletiva que ela deveria, de fato, organizar e desenvolver para resistir a um projeto histórico de extermínio. Então, todas essas nossas grandes mulheres negras na política de hoje que nós temos, né? Áurea Carolina,
Luísa Bairros, que já se foi, Thalíria Petrone, Benedita da Silva, são reflexos luminosos de mulheres como Luísa, que politicamente enfrentaram uma estrutura de poder que cerceava a vida e negava a humanidade. Então, acho que o espetáculo traz muito bem como que a força de Luísa é transgeracional, como é, de fato, a força das nossas ancestralidades. Transgeracionais. Atravessam gerações, fundam gerações e se transformam. Né? O que é muito interessante que o espetáculo traz é que Luísa não é um símbolo estático, não é um símbolo cristalizado, ossificado, museológico, no pior sentido da palavra. Luísa é um símbolo vivo, um símbolo de luta, de movimento, né? Inclusive um movimento que se opôs a toda uma estrutura que, inclusive, queria nos negar a fé, a possibilidade de viver o nosso sagrado. Luísa atuou nesse movimento também, na defesa da liberdade do nosso sagrado, que não é o sagrado dominantemente judaico-cristão. Então, essa é uma luta que também faz muito sentido hoje, né? As comunidades, os terreiros atacados, vilipendiados, né? Assaltados. Então, o projeto de genocídio, como a China muito bem colocou, ele não é exclusivamente biológico, físico. É um genocídio epistêmico, histórico e simbólico. Né? E Luísa é um contramovimento a toda essa estrutura. E o segundo aspecto que eu destacaria, né, na pertinência mais do que assente, mais do que consolidada da Luísa no nosso contexto atual, que ela, e isso também o espetáculo ressalta e enfatiza, é um contramovimento da história oficial, da história branca, da história dominante que nos varre para os porões de uma história exótica, folclórica, que querem sempre apagar e diminuir, né? Eu gosto muito de pensar como a Chimamanda Adichie, grande escritora, pesquisadora, intelectual nigeriana, quando ela nos diz que nós temos que fazer um movimento para destruir a história única, a história singular, a história que quer ser a detentora do saber exclusivo. Né? E nós sabemos que os nossos saberes construíram e constroem a vida, não só cultural e artística, e lúdica ou culinária desse país, mas a história política, intelectual, científica, né? Em termos de saberes técnicos que fundam o nosso país. E Luísa é uma dessas referências. Toda a trajetória da personagem no desenrolar da peça, né, é de fato uma grande disputa de narrativas, né, que luta, batalha por estabelecer outros marcos históricos, né, e estabelecer outros marcos históricos, outras presenças históricas, é disputar o presente e abrir possibilidades para reinventarmos o futuro. Né? Por isso que Luísa é um símbolo vivo. Ela nos inspira a olhar para o futuro. Né? A revolta dos malês era uma disputa pelo presente e pelo futuro. Futuro da fé, futuro da presença da vida negra. Então, essa disputa da narrativa, que é uma disputa política, uma disputa pelo simbólico, mas pela vida, pelo reconhecimento, pela presença enquanto ser não apenas existente, mas vivente, pleno de afetividade, de intelectualidade e de história, pois os nossos passos, como a Xênia disse, vêm de longe e a nossa história precisa ser resgatada, é uma luta que Luísa simboliza hoje, que o espetáculo, a meu ver, materializa muito bem, que é uma reafirmação da memória da ancestralidade. Né? E como eu sempre aprendo com a minha professora e mestre, amiga Leda, a ancestralidade é sempre contemporânea. Ela não está presa a uma linha temporal unívoca, linear. Os nossos tempos são dinâmicos, passado, presente e futuro se mesclam numa espiral. Né? A Leda fala isso, as performances do tempo espiralar. Por quê? Porque as nossas ancestralidades, as nossas cosmovisões estão assentadas
numa outra vivência do tempo que não é linear. Por isso que Luísa, como ancestral, continua viva. Porque o tempo é experimentado de uma maneira dinâmica, simultânea e em constante movimento, que nos inspira sempre a lutar, a renovar e a nunca esquecer o que já foi construído. Por isso que, Luiz, esse espetáculo tem toda uma força estética, política e histórica na minha percepção. Estão entendendo por que eu trouxe o Guilherme para esse debate? Vocês estão entendendo? Olha a juventude desse menino e olha quantos saberes que ele já traz, que ele já, né, que ele já tem na sua base de construção. Então, assim, obrigado, Guilherme. Muito rico a sua como que se faz? As suas conexões, né? As suas conexões entre o espetáculo, né? E a forma como ele se apresenta, e a Luísa nesse contexto, né? Que a gente traz ela para a cena na atualidade. Bom, então agora a gente, para terminar, eu vou colocar uma questão para cada um dos dois, e o tempo vai ser um pouquinho menor, tá? Em torno de 5 minutos para cada um. Então, Xênia, eu queria que você falasse, que você fizesse uma pequena análise a partir do olhar psicológico e estético do espetáculo, dessas mulheres, né? Da dor dessas mulheres, né? De que forma que a psicologia, isso unindo a psicologia à questão dos nossos ancestrais que nos amparam, né? Como é que usando a psicologia e a força da nossa ancestralidade, essas mulheres, diante de tanta dor, de tanta violência, né? A família, né? A continuidade dessas mulheres, de que forma que a psicologia pode amparar essas mulheres e com o apoio dos nossos ancestrais, dos nossos orixás, da religiosidade. Então, para isso a psicologia teve que correr atrás do prejuízo, né? Quando eu comecei a trabalhar com mulheres negras, que já tem muito tempo, eu percebi que a psicologia em si, do jeito que foi formatada, construída em termos epistemológicos, não davam conta, né, da complexidade da vivência do que é ser uma mulher negra no Brasil, né? E, então, para isso, é necessário um rompimento epistemológico, né? E beber de outras fontes, né? Por exemplo, o feminismo negro, né? O feminismo negro, os intelectuais negros, as psicanalistas negras, né? São leituras, né, saberes que ajudam muito o psicólogo que se propõe a cuidar de comunidade negra, né? Os moldes tradicionais da psicologia não dão conta, né? É preciso mais, é preciso descolonizar, é preciso ir atrás da psicologia decolonial, né? É preciso fazer um rompimento, né? É preciso a gente quebrar as alianças e os acordos, né, com esse saber eurocêntrico, com a lógica da branquitude, né, para poder criar um espaço para que as pessoas possam, de uma certa forma, ressignificar a partir de uma própria vivência e visão, e não mais sobre esse olhar, né, negativado, né, presentes em sociedades que são estruturadas pelo racismo. Então, atender uma mulher negra, né, é entender que o corpo é a ancestralidade, né, que a nossa pulsão, a nossa cultura é extremamente importante, né, em termos de fortalecimento, né? Para isso a gente vai lá ler a Beatriz do Nascimento, a Lélia Gonzalez, né? Trazer essas narrativas, né? Para a gente poder dar conta, né, de tudo isso. Né? As mulheres negras falar de Vilma Piedade, falar de dororidade,
né? Entender que a dor ela pode ser transformada em potência e em poder, né? A Mônica Cunha esteve aqui, né? E olha a partir da vivência dela o que ela pôde construir. Então eu acho que é isso. Quem o psicólogo se propõe, né, a fazer esse tipo de trabalho, que é muito sério. Muito sério. Eu queria só que você falasse, para terminar, se tem algum momento do espetáculo e dessas mães que te chamou, que foi lá no fundo, assim, que te dilacerou e que falou, cara, real, porque todas elas são 4 mulheres que trazem, né, dores diferentes, de universos diferenciados, né, desse sofrimento. Então, eu queria que você citasse só um momento que para você foi muito crucial, assim, que te arrebatou. Olha, eu fiquei muito impactada quando você segura o rapaz, o ator, quando ele toma um tiro, né? Quando a mãe se despede do menino que vai sair, que está com o uniforme da escola. Eu atendi muitos anos mulheres em comunidade e eu não sei se as pessoas têm essa consciência. Eu acho que 98% das mulheres que eu atendi e conversei e convivi e interagi perderam algum membro da família, ou um filho, um marido, um companheiro, um irmão, né? E acho que, para quem também não sabe, muitas dessas mulheres, muitas dessas famílias não puderam enterrar, né, nem os corpos, né? Porque a gente está falando de uma outra lógica social, né, de um outro funcionamento social. Então, muitos dos relatos, né, encenados, eu consigo ouvir as vozes dessas mulheres, né, e me traz muita angústia, porque a gente tem que ter corpo, né, a gente tem que estar ali com toda a nossa humanidade, mas a gente tem que ter corpo para ouvir e segurar, porque a gente sofre junto, né? Então, são momentos assim extremamente marcantes e que faz eu reviver, né, todas essas experiências. Ok, obrigado, Xênia. Bom, e aí, Guilherme, você colocou aqui para mim uma frase que me chamou a atenção, que eu gostaria que você discorresse, né, sobre, até por você ser um crítico teatral, um pesquisador das teatralidades e dramaturgias, né? E você escreveu assim, emocionado com a beleza e a sensibilidade estético-poética dessa peça. Eu queria que você discorresse sobre isso, né? Sobre... Porque o espetáculo fala de muita dor, né? Ele não tem beleza no seu texto, né? Não é um texto de poesia. E eu quis muito trabalhar com essa tragédia, né? Esse era o objetivo, de trazer essa tragédia real para a cena. Mas como é que a gente extrai, né, do sofrimento e da crueldade, da aspereza, o belo? Somente a arte pode proporcionar isso, né? Fazer com que as pessoas possam trazer essa reflexão e esse questionamento através de um momento de muita crueldade, mas através da arte, que é diferente dela ver um corpo caído ali ensanguentado, né? Aquilo traz um determinado sentimento. Mas como é que a arte reproduz isso, né? Extraindo beleza e, ao mesmo tempo, reflexão, comprometimento e sensibilidade? Excelente questão. Eu me lembro de ter lido uma crônica da Cidinha da Silva, que está no livro Parem de Nos Matar, que é um compilado das suas crônicas, de alguns dos seus artigos que ela escreveu mais recentemente, e que ela disse que diante de tanto genocídio, de tanta violência, de tanta barbárie contra as nossas vidas, as nossas subjetividades, as nossas identidades, ela voltou à poesia para continuar viva. Isso me inspirou muito, porque a poesia da Cidinha da Silva, assim como a poesia do espetáculo, é uma poesia, não é uma poesia, como eu posso dizer, descontextualizada. Seria de fácil digestão? Não é uma poesia de Também fácil digestão? não é de fácil digestão e também não é uma poesia descontextualizada das nossas urgências.
É uma poesia que deseja, acima de tudo, nos afetar, nos atravessar. E afetar não apenas emocionalmente, mas afetar com uma possibilidade de nos possibilitar rever a realidade, reolhar para o mundo, né? Eu acho isso de uma força muito especial, porque uma outra questão também que eu venho sempre debatendo com a Leda, né, que é uma das minhas grandes referências, foi a minha Que orientadora. vai estar aqui amanhã. Amanhã o debate é com a Leda. Exatamente. É o seguinte, Cida, nossos corpos, nossas vidas, nossas histórias não são exclusivamente limitadas ao luto. Nós temos muita beleza. O luto, a morte nos persegue, mas não nos define. Nós ainda persistimos, nós ainda criamos estratégias de revitalizar nossas esperanças, revitalizar nossas forças, revitalizar as nossas memórias. E o espetáculo, ele me toca muito especialmente porque ele mostra o luto e a luta. O luto não nos paralisa. Veja bem a história do nosso povo. O luto, historicamente, na trajetória cultural, na trajetória histórica do nosso povo, nunca nos paralisou. Por isso que eu destaquei a sensibilidade estético-poética do espetáculo, justamente como um impulso à vida, como um impulso à luta que não nos paralisa e uma luta que não e uma morte que, por mais que se insista, por mais que nos persiga, ela não define toda a nossa pluralidade. Ela não define toda a nossa amplitude e as nossas possibilidades de ser e estar no mundo, né? E aí eu destacaria um aspecto do espetáculo muito sensível e bastante significativo, que é a linguagem sonora, a trilha sonora, que é profundamente bela, profundamente sofisticada, profundamente diversa, porque explora não só as nossas sonoridades rítmicas né, afro-brasileiras, tanto na orquestração dos ritmos quanto na escolha dos instrumentos, mas aproveita muito bem, e aí eu gostaria de saudar o elenco, né, as harmonias vocais. As harmonias vocais são matematicamente calculadas e é muito interessante como que aquela beleza vocal traz tanto uma sofisticação musical, estética, um prazer sonoro, mas não são letras que estão descontextualizadas, são letras engajadas, que nos fortalecem poeticamente para nos dar, inclusive, mais ânimo politicamente. Estética e política não são faces, são faces de uma mesma moeda. Sobretudo no que eu percebo, no que eu penso do teatro negro, das teatralidades negras. Estética e política são faces de uma mesma moeda, né? Inclusive, o genocídio contra os nossos povos é um genocídio estético também, ao tentar impor um único padrão de sensível, um único padrão de beleza, um único padrão de visibilidade, né? Então, a força estética nos impulsiona e nos reanima politicamente, nos ressensibiliza para as questões urgentes do nosso mundo. E só para finalizar, Luiz, né, esse espetáculo, ele para mim condensa duas grandes chaves das teatralidades negras, não apenas contemporâneas, mas historicamente falando, que é a denúncia da violência, a denúncia da morte, a denúncia do genocídio, mas não só a denúncia, o anúncio de outros futuros, o anúncio de outras lutas, o anúncio de outras possibilidades de vida, né? Então, por isso que eu destaco a beleza estética e poética, justamente porque a sua potência estética, a sua potência sensível
é que nos dá energia política cada vez mais sensível, cada vez mais atenta para atuar no mundo. Bravíssimo, meninos, bravíssimo, Xênia, Guilherme. É isso, né? Eu acho que o espetáculo, falar desse momento que a gente está vivendo através do espetáculo, é um fermento para para fazer a nossa voz ecoar, né? Para fazer a gente reexistir, para a gente marcar território, né? Então, ele funciona como um grito de denúncia, né? Como essa coisa que está aqui entalada. E aí a gente usa a ferramenta que a gente tem, a arte, né? A vontade de continuar produzindo, de estar num palco. O espetáculo foi feito, né? Vocês acabaram de assistir, para estar no palco. Ele está pronto para, assim que as portas do teatro abrir, a gente ocupar os palcos, porque ele precisa desse tete-a-tete, ele precisa falar com as pessoas, né? E aí a gente espera, no futuro muito breve, que todas as pessoas possam, então, comprovar essa beleza política e estética que o Guilherme aqui ressaltou tão bem. Bom, eu quero agradecer imensamente, Xênia, pela disponibilidade de estar aqui, pelo seu conhecimento tão profundo acerca da psicologia, porque o espetáculo ele fomenta essa questão, né, da psicologia, como é que essas mulheres conseguem sobreviver a tanta barbárie, né? E de que forma que o psicólogo pode vir dar essa sustentação, esse apoio, né? Tem aquela mãe lá que fala que só dão para ela remédio, UPA, remédio, que é também um projeto de apagamento dessas pessoas, né? E o Guilherme, com o seu conhecimento acerca da cena, acerca das nossas dramaturgias, que contribuiu tão profundamente para o nosso entendimento, para o maior entendimento e aprofundamento do que a gente se propõe a estar realizando com Luísa Maim. Eu ainda continuo aqui. Bom, nós temos, então, amanhã a nossa última apresentação aqui pelo YouTube. Amanhã também tem um debate, uma conversa potente com a professora doutora, uma das maiores personalidades em teatro e teatro negro no Brasil, que é a professora Leda Martins, e com o ator, com o ativista Del Garcês, que vive há anos, que interpreta o Luiz Gama, filho da Luísa Maim. Então, eu convido vocês para amanhã. Se quiserem voltar, vai ser uma honra, mas para compartilhar, para falar para as pessoas da importância desse projeto. É um teatro de preto, sobre tema preto, e que atinge toda a sociedade que está comprometida com essa luta antirracista. Muito obrigado por essa noite, fiquem bem, e aos convidados, meu mais profundo respeito, gratidão e axé. Beijos.